Bom, pessoal, então estamos chegando aí ao capítulo 12. Esse capítulo é importantíssimo no livro de Êxodo, né? O capítulo onde acontece de fato a libertação do povo de Israel, a Páscoa é estabelecida, a última praga ela é implantada, e aí a gente tem que. Esse vai ser um capítulo um pouco mais denso, né? E a gente vai procurar, nós juntos aqui vamos procurar desenvolver ele o máximo possível. Eu te peço que você aí nos comentários faça suas perguntas, se ficou alguma dúvida, porque esse capítulo ele é a chave para o processo de libertação, tanto hebreu, né, como dos hebreus, como também de nós cristãos, porque a Páscoa também ela é refletida lá em Cristo. Né? Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Esse texto de Êxodo 12, ele é profético, ele é tipológico, ele aponta para Cristo, ele aponta para o Senhor, onde o Cordeiro primogênito tem essa representação, ainda que não admitida pelos egípcios, pelos hebreus, mas nós entendemos essa estrutura que a Bíblia criou, onde o Antigo Testamento aponta para o Novo. Algumas pessoas às vezes me questionam sobre o estudo do Antigo Testamento, mas não é possível estudar o Novo Testamento sem o Antigo. Evidentemente que o primeiro contato que nós devemos ter com a Bíblia, no meu entendimento, são os evangelhos, os 4 evangelhos, né? E depois nós precisamos ter contato, depois dos 4 evangelhos, nós vamos ter contato com as cartas paulinas e, finalmente, para que a gente feche o ciclo, o conhecimento principalmente da Torá, desses 5 primeiros livros e de alguns livros proféticos é fundamental. Outros livros têm uma importância mais formadora de caráter, formadora de linha de pensamento cristão e também histórico, que são determinantes para que nós possamos compreender todo o processo até a vida de Cristo. Né? Mas esse texto agora que a gente vai ler hoje, que a gente vai estudar hoje, ele é fundamental dentro de todo o processo doutrinário, processo salvífico, processo espiritual de nossa vida, como servos do Senhor que cremos no Deus Criador, o Deus da Bíblia. Vamos lá. Então, começa aqui Êxodo 12, o texto diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas de seus pais e um cordeiro para cada família. Né? Então aqui você vê que Deus ele já estabelece aqui já a primeira mudança no calendário, a primeira mudança na situação. Então Moisés, a gente tem que saber a diferença. Existe esse mês, que é um mês cerimonial, existe o primeiro mês, o primeiro ano, de fato, o primeiro dia que se celebra lá em setembro, nosso, mais ou menos, que é o Rosh Hashanah. Né? Então são 2 celebrações de início de mês. Lá acontece também o dia do Yom Kippur. Então vamos lá. Então, esse será o início dos meses. Se refere a um mês lunar também. É quando a lua se renova. Né? Então, toda vez que há uma renovação da lua no primeiro dia, será sempre um novo mês, de acordo com a cultura egípcia, né? Hebraica. Então, aqui se estabelece a contagem anual. O último mês antes desse foi o mês de Adar. Então, dentro do calendário judaico se celebra o início do mês. Não é que haja uma mudança no o ano novo, o Rosh Hashanah, como eu disse lá na frente, mas aqui eles celebram como se fosse estabelecido o primeiro dia do mês, né? Primeiro dia do ano. E aí Deus dá uma ordem para falar para a comunidade de Israel que no dia 10 que deve tomar para si um cordeiro da família. Então, começando a contar daquele dia, quando a lua se renovou, conte mais 10 dias. Hoje aqui a lua se renovou, então esse aqui vai ser o primeiro mês. Por que é o primeiro mês? Porque é o primeiro mês após a libertação, como nós vamos ver logo adiante. Né? Então aí começa a situação. A primeira mudança foi essa. E aí, a partir daí, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, das vidas, cada um conforme ao seu comer.
fareis a conta conforme ao cordeiro ou cabrito que será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Muito interessante isso, porque Deus foi muito específico, né? O Senhor, ele disse a idade do cordeiro, ele disse a condição do cordeiro, então tinha que ser de 1 ano, ele tinha que ser sem mácula, sem falha, sem erro, sem pecado, né? Assim como o próprio Jesus Cristo já é um anúncio disso. E ele também orienta para que, se a casa for muito pequena, que era uma coisa difícil em Israel, de acordo com a tradição judaica, os israelitas, eles tinham filhos assim aos sextuplos, aos quíntuplos, eram muitos gêmeos que eles tinham, né? Então eles cresciam muito rápido por conta disso, por causa dessa reprodução de massa. Mas o cordeiro, se a casa fosse muito pequena, então que ele fizesse com o vizinho próximo e de acordo com o número de pessoas que também estavam envolvidas. Cada pessoa será contada para um cordeiro, de acordo com a quantidade que cada um comerá, né? Então, se habitante da casa for pouco, para consumir o cordeiro, chama outro e vai ser de acordo com o número, a quantidade de pessoas que estariam naquela casa. E o cordeiro seria contado de acordo com o número de pessoas. O cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser macho, não podia ser também fêmea, era macho, era cordeiro mesmo. E seria tirado lá das ovelhas deles, né? Com 1 ano, até 1 ano, não somente 1 ano, mas até 1 ano, durante seu primeiro ano, o cordeiro é chamado de Ben-Shaná, que significa que nasceu durante aquele ano. Então é exatamente também isso, né? Ben-Shaná, Shaná é a palavra ano, por isso Rosh Hashanah. Então, Ben-Shaná, nascido naquele ano, sem defeito, sem problema. Vamos continuar as orientações aqui que Deus está dando para o povo. Continuar. Então, diz assim: e os guardareis até o 14º dia do mês. Então, eles pegam no dia 10, matam no dia 10 e guardam até o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará até a tarde. Ou melhor, não mata, perdão. Vai mantê-lo vivo e aí no fim da tarde, à tarde, e aí vão tomar o sangue e vão colocar nas ombreiras, naquela parte de cima da casa. E na verga da porta, nas casas em que eu comer. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então, aqui a orientação total que Deus está dando para o povo é sobre como seria o processo cerimonial do que iria acontecer. Então, primeiro, o cordeiro seria tomado dia 10 e dia 14 seria morto. E no dia 14 pela tarde. E então, depois que eles abaterem, que matarem o bichinho à tarde, então eles vão pegar o sangue do cordeiro, que isso daí representa o sangue de Jesus, que também lá o escritor aos Hebreus fala: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E esse sangue vai colocar nos 2 umbrais. Esse sangue vai representar a proteção, né? Então esse sangue aí representa a proteção naquela casa. Então vocês vão comer a carne dela grelhada no churrasquinho, junto com o matzá, que é o pão asmo, né, e as ervas amargas, né? O matzá é o pão asmo, o matzá é o pão sem fermento, né? Um pão que ele tem um processo. Um dia eu vou falar aqui interessante que o processo de cozimento dele tem tempo determinado. É muito interessante. Por que eles tinham que ser feito dessa forma? De acordo com a cultura judaica, o matzá era feito dessa forma por conta do tempo que eles não tinham, que era muito curto, né? E aí continua ainda, Deus ainda dando orientações sobre como comer, certo? Que Deus ele tem essa orientação, né? Aí a Bíblia diz assim no versículo seguinte: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo, né? Então aqui está mais uma passagem, deixa eu ver aqui. Assim, pois, o comereis os vossos lobos cingidos
e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito trarei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Das vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Essa palavra é importante, o estatuto perpétuo, porque significa que esse é um mandamento para toda a vida. Esse não é um mandamento temporal, é um mandamento para toda a vida. Né? Então aqui Deus começa dizendo que a carne não deveria ser comida crua, mas ela deveria ser grelhada, deveria ser assada, né? No forno ou no fogo, lá no churrasco, incluindo a cabeça, as pernas e os órgãos internos. Então era para comer tudo: cabeça, perna, ossos, órgãos internos. Ou seja, não é como hoje se faz, que se remove os órgãos internos, mas com tudo, com todos os órgãos. E ele será assado junto com dessa forma, né? Colocaria assim, seguro pelas pernas, e ali faria essa assadura, né? Esse cozimento. Não é assadura bem assada, né? Não é assadura de assadura, não. Então, não é para deixar sobrar nada, e o que sobrar dele, no dia seguinte, se sobrar dele até amanhã, no dia seguinte deverá ser queimado no fogo. E assim você deve comer. Né? Então, deve comer, e deve depois cingir as cinturas, os lombos, né? Os seus sapatos, ou seja, todos vestidos e com o cajado na mão, e deve comer rápido. Né? Essa oferenda de Pessach a Hashem, como está lá no hebraico, no versículo 11, certo? E a Bíblia fala: esse dia vos será por memória, e celebra-los-ei por festa ao Senhor. No hebraico está escrito: esta é a oferenda de Pessach a Hashem. Pessach é Páscoa. É a oferenda da passagem de Deus a Hashem. Caiu um negócio aqui, não reparem não, viu? Tá bom? Então, é a oferenda da Páscoa. Pessach é Páscoa para Deus. Passagem de Deus para ele, da passagem do anjo da morte que vai passar. Esse é o significado. E aí ele fala isso: eu passarei através da terra do Egito, Pessach, a terra do Egito, nessa noite, golpearei todo o primogênito da terra do Egito, do homem ao animal, contra todos os deuses do Egito. Eu realizarei atos de julgamento, eu Hashem. Então aqui a gente vê a ação de Deus aqui, realmente muito contundente, no sentido de cumprir aquilo que ele falou. Né? Então ele vai matar todos os primogênitos, vai matar todos os primogênitos entre animais, entre seres humanos, né? E ele vai ver o sangue nas portas. Então como é que ele vai identificar quem são os hebreus? Não é que ele não soubesse, mas que o sangue ali representa também, você aplicar o sangue representa um ato de fé. Por isso que até hoje, quando eu oro, eu aplico o sangue. Isso é uma coisa minha. Né? Por quê? Porque o sangue é uma representação de emuná, do ato de fé, de pitseu. Isso é uma fé em ação. Emuná em hebraico, pits em grego. Ou seja, uma aplicação efetiva da sua fé. Então aqui Deus, quando o Tiago escreveu sobre a fé precisa de obras, significa que a manifestação da fé, da sua fé, se revela em suas obras, daquilo que você faz. O que você faz, a sua atitude de obediência, a sua atitude de submissão a Deus é revelado naquilo que você faz, não naquilo que você diz simplesmente. Então aqui, por isso, Deus ele fala que ele saltará as casas aonde
houver o sangue, não haverá nenhuma praga para destruir vocês quando eu golpear o Egito. Evidentemente que essa informação ela foi dada exclusivamente para os hebreus. Mas qualquer lugar onde houvesse o sangue, houvesse o peça, o anjo da morte não entraria. Então, nenhuma praga seria até alcançada pelos egípcios. E esse dia, para vocês, uma lembrança, vocês deverão celebrar uma festa para todas as gerações. Vocês deverão celebrar como estatuto perpétuo. Ou seja, por toda a vida. Não tem outra alternativa a não ser celebrar a Páscoa, né? Então essa era a condição que estava sendo colocada ali diante do povo de Israel, né? Dos hebreus, e que deveria ser obedecida, que estava sendo implementada a partir dali, né? Vamos lá, vamos continuar agora aqui a leitura, porque tem mais alguns mandamentos, né? Tem mais algumas orientações da parte do Senhor aqui sobre isso. Esse é um texto muito rico, tem muita coisa ainda para a gente estudar aqui. Vamos lá. No versículo 15 diz assim, ó, 7 dias comerei pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, a alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará deles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então aqui, ó, o matzá, que é o pão sem fermento, né? Seriam comidos durante 7 dias. Então, 7 dias eles só iam comer aquele pão sem fermento, porque o fermento representava a contaminação. Era a contaminação. Eles devem eliminar o fermento de sua casa, pois todo aquele que comer fermento desde o primeiro até o 7º dia, sua alma será extirpada de Israel. Sua alma, a pessoa que come algo fermentado nessa festa, sua alma está dotada de seu conhecimento, né? Vai excluir, começa um pecado, de acordo com essa palavra. O primeiro dia será de uma convocação sagrada, certo? Que é um mikra, que significa isso, certo? E você deve chamar de dia santo em relação a comer e beber e roupas. Primeiro dia, domingo, interessante isso, né? Tá bom, então vamos lá. E o 7º dia, certo? 7º dia também, nenhum trabalho será feito deles. Por isso, final de semana, sábado e domingo, não se trabalha. E aqui você vê que toda a alma, mesmo dos animais, certo? Poderá eliminar o que a Escritura, para eliminar a hipótese que a Escritura diz para vocês, mas é toda a alma, é para todo mundo, certo? Deverá atender, será necessário alimentar toda a alma, mas aquilo será necessário alimentar toda a alma, e isso poderá ser feito por vocês. Nenhum trabalho será feito, mas haverá alimentação, e será feita através dos matzós, do matzá. Versículo 17, vamos ler. Quando eu falo matzá, eu estou falando dos pães ázimos. Eu estou deixando aqui aberto, né? Eu acabei deixando aberto, não passando minha imagem, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, por naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia em vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Então aqui, ó. Então aqui Deus agora ele fala o período da festa da Páscoa, quanto tempo dura, né? E ele fala a festa dos pães ázimos. Então quando a Bíblia falar sobre pães ázimos, você já sabe que é Páscoa, a festa dos pães ázimos. Assim como a festa das semanas, no futuro nós vamos ver, a do Pentecostes, e a festa dos tabernáculos é Sucote, e assim vai, né? Então esses são os nomes. O nome Pentecostes é o nome grego, o nome do hebraico é Shavuá, que é festa das semanas. A gente vai ler, então vamos lá. Então eles devem guardar os matzot, ou festa
dos pães asmos, porque eles retiraram nesse dia, no 20º e o primeiro mês, no 14º dia, vocês devem comer matzá até a noite do 21º dia. Então, devem comer pães asmos durante esses 7 dias. Vamos lá, tá? Tem uma repetição aqui. Vamos ler aqui essa repetição. Né? Deus ele faz questão de frisar essa repetição aqui no versículo seguinte. Aí diz assim, versículo 19: por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Você vem repetindo, né? Assim, o estrangeiro como o natural da terra, nenhuma coisa levedada a vez de comer. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas almas e sacrificai a Páscoa. Deixa eu ver aqui se é melhor continuar. A Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta. Em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia, pois nenhum de vós saia da porta a sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Vou parar aqui até o 23, vou dar uma explicação aqui desse pedaço, que na verdade é uma repetição. Então, Moisés primeiro recebe. Primeiro, vou falar aqui do 19 do 20, que é quando há uma repetição da ordem de se comer o matzá. Por quê? Porque era importante para ele do matzá. Era importante que não houvesse levedo, que não houvesse fermento. E todos que comessem pão fermentado seriam cortados do povo de Israel. Era como se fosse um pecado aquilo ali. Aí Moisés agora já está com toda a informação, ele estava recebendo isso de Deus, né? Ele agora tem a informação, certo? E agora o que ele faz? Moisés agora chama os anciãos, as pessoas mais velhas, os mais idosos, as pessoas que tinham mais proeminência no meio da população, e diz assim, ó, retirem e peguem vocês suas famílias, vocês vão fazer agora o sacrifício do Pessa, da Páscoa, vão abater, né, o cordeiro de 1 ano, lá no meio de até 1 ano, né, do Ben Shaná até o meio do povo lá. Então vocês vão pegar agora um maço de isopo, uma estopa, né? Um isopo é isso. Na verdade, são 3 talos de uma planta de caules finos, que é chamada de isopo. É um tipo de planta de caules finos, e ele pega esses caules, né? Esses talos, e aí molha no sangue, que o sangue vai ser derramado em uma bacia. O cordeiro, eles vão cortar o pescoço, tem a técnica específica deles lá, vão botar na bacia, e ali o recipiente eles vão pegar e vão molhar, né? Molhar as vergas das portas, molhou as vergas das portas. Então ali eles vão fazer todo esse processo agora aí de marcar a sua casa com o sangue do cordeiro. E a palavra diz: Hashem passará para golpear. Na verdade, é o anjo da morte que passará, né? Mas é enviado por Deus, então é em nome de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor vai pular e não permitirá ao destruidor, destruidor aí é o anjo da morte, de atacar as casas que ele guardar, que tiverem com sangue. Né? Vamos continuar a leitura aqui agora. E aí o versículo 24 diz: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. E assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito
de Faraó, né? Desde o primogênito de Faraó, deixa eu voltar aqui, desde o primogênito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Eu acho que deve ter sido algo terrível, né? Que aconteceu, e Faraó agora sentiu o peso da mão do Senhor. Até então ele estava incrédulo, mas agora a mão do Senhor vinha de fato sobre Faraó, e ele estava agora sentindo o peso da mão de Faraó, né? Então ele, deixa eu ver aqui até onde eu li, né? Então aqui agora Faraó recebe o devido pagamento, né? E aqui a palavra de Deus diz que no versículo 27, né, que esse é o sacrifício da Páscoa. Deixa eu ver aqui. 4, 26. Pronto, muito bem. Deixa eu pegar aqui agora direitinho. Então aqui começa com isso que deve ser guardado, e quando vierem os seus filhos e falar o que é, e ele diz que esse é o sacrifício da Páscoa, é a oferenda da Páscoa, né? Pois ele pulou ele pulou sobre as casas dos filhos de Israel quando ele feriu os egípcios, poupando os nossos lares. E o povo se prostrou e poupou, e a Bíblia fala aí que os filhos de Israel foram e fizeram conforme Deus tinha instruído a Moisés e Arão, e assim fizeram. E aí a Bíblia fala que à meia-noite Deus matou todos os primogênitos, desde o primogênito de Faraó, sentado no trono, até o primogênito do prisioneiro no calabouço. Então foram todos que foram atingidos, todos os animais. Foi uma coisa realmente terrível, né? Foi uma coisa muito forte, o que aconteceu lá naquela época, e foi muito impactante, né, no que tange a obra que Deus tinha prometido que iria fazer, e Faraó não tinha crido até então. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão na noite e disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito. Ide e abençoai-me também a mim. Olha só, Faraó estava tão desesperado, tão rendido à situação, que ele pediu para que Moisés o abençoasse, né? Pediu, disse: vai embora todo mundo, mas não se esqueça de me abençoar, não se esqueça de deixar a bênção para mim, me fala alguma coisa de boa para mim, para que eu não morra, uma vez que ele era primogênito. Então a preocupação dele era o seguinte, é que ele também era o primogênito, ele sabia que todos iam morrer, todos os primogênitos morreriam, porque Moisés já tinha dito isso para ele. E aí ele estava preocupado, e foi por isso que ele pediu. Na verdade, estava com medo de morrer. Ele estava com medo de também passar por essa etapa na qual ele também estaria incluído, né, como dos que morreriam, né, dos que morreriam. Então, a preocupação de Faraó era essa. A preocupação de Faraó era morrer junto com o povo de Israel, ou junto com os egípcios, né? Então, por isso que ele pediu: abençoa-me a mim, ou seja, remove essa maldição. Na verdade, poderia ser melhor traduzido assim: retira essa maldição de mim. E aí o versículo fala: os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas com suas roupas sobre os ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo a graça aos olhos dos egípcios, eles lhe davam o que pediu, e despojaram os egípcios. Essa passagem é forte, porque observe uma coisa interessante. Como José houvera sido para trazer toda a riqueza de Canaã para o Egito, agora o Egito estava devolvendo toda a riqueza
de Canaã para o povo de Deus. Deus estava cumprindo uma promessa de abençoar o povo dele através dos ímpios. E ali toda a riqueza, todos os artigos de ouro, de prata, de roupas, as roupas para os egípcios eram mais valiosas do que ouro e prata. Né? A gente não vê isso aqui escrito no português, tem sim roupas. E essas roupas, elas tinham um valor para o Egito maior do que o ouro e que a prata. As roupas dos egípcios eram muito exuberantes. Né? E a Bíblia diz que Deus fez com que o povo achasse graça nos olhos dos egípcios e o povo começou a dar. Né? E os filhos de Israel, aí a partir agora, vamos começar agora o versículo 37, onde aparece a primeira vez a palavra Sucote, né? Que é cabanas. Aí você vai ver aqui agora o versículo 37, que diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelha, bois, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos asmos que levaram para o Egito, porque não se tinha levedado. Porquanto foram alcançados do Egito e não se puderam deter e nem preparar uma comida. Olha, aqui vai ter uma coisa que a gente vai aprender importante. Né? A gente pensa que o povo foi puro, né, que o povo foi sem mistura, mas olha só, versículo. E viajaram de Ramsés a Sucote, que havia cerca de 600 mil homens adultos e a pé. Então, assim, 600 mil homens, né, ficavam a 120 mil metros, né, mais ou menos 115 quilômetros, no entanto, eles chegaram instantaneamente, conforme foi dito. Como eu carreguei você nas asas das águias. Segundo, a Bíblia fala que eles foram de Ramsés a Sucote de forma instantânea. Né? E também uma grande mistura de várias nações de convertidos se juntaram a eles. Então, essa palavra grande mistura, que é o seguinte, é porque houve sim conversão, havia conversão de egípcios e de povos de outras nações. O Egito era tipo os Estados Unidos hoje, né? Uma nação onde muitos povos iam para lá por conta da riqueza, do recurso, do dinheiro. E esses povos, quando foram vendo o agir de Deus, eles foram se convertendo. Eles foram se convertendo e se convertiam aos montes. E quando Israel saiu, levou esse pessoal todo. Quando os hebreus saíram lá do Egito, levou todo esse pessoal. E aí a Bíblia fala que eles assaram então a massa que tinham trazido do Egito em tortas não levedadas, ela não tinha fermentado ainda, pois foram expulsos do Egito e não puderam demorar-se também, não tinham preparado provisão. Então, todos aqueles matiçós, matiçás que eles tinham lá, massa sem levedo, os pães ázimos, eles assaram, né? E porque assaram na pressa, né? E era a comida deles até então. Aí, versículo 40 a 42. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Vamos ver aqui, tem coisa interessante aqui agora. Né? Sempre tem coisa interessante. Né? Então, os filhos de Israel permaneceram por 430 anos. Né? Permaneceram no Egito. Depois de haverem habitado em outros lugares, que residiram como estrangeiros numa terra que não era a deles. Ao todo, desde que nasceu Isaac até agora, se passaram 400 anos. A partir do momento em que Abraão teve um filho na profecia, teus descendentes serão estranhos numa terra que é deles. Então o Rashi faz um comentário disso aqui, que transcorreram mais 30 anos. Essa palavra, essa profecia, ela remonta que foram 430 anos. O que se pode dizer é que esses 430 anos foram todos no Egito, porque assim, desde que Jacó chegou ao Egito, você tem que somar todos os anos anteriores. Né? Então, existe ainda uma discussão que se esses 400 anos é desde o nascimento de Isaac, 400 anos mais 30 anos desde a profecia que Abraão recebeu, porque os hebreus, os judeus, eles falam que
porque o tempo em que Jacó chegou no Egito até esse tempo aí foram 210 anos e não 430. E que esse 430 ele se refere ao período onde Abraão, quando recebeu essa profecia lá em Êxodo 15, mais 30 anos depois que foram contados até o nascimento de Isaac. Então, é mais ou menos isso aí que o Rashi comenta. Mas a gente precisa ficar com a literalidade, aí é uma interpretação bem difícil de ser explicada, né? Bem difícil realmente a ser... É complexa, né? A gente compreender isso aí. O texto está dizendo que foram 430 anos, nós ficamos com o que o texto está dizendo. E aí vem o versículo 42, que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todas as legiões do Senhor deixaram o exército. Aquele mesmo dia. Então terminou o prazo de exílio, Deus não manteve ninguém. E aí ele fala que essa noite é guardada por Deus para tirar da terra do Egito, é a noite que Deus permanece guardada para os filhos de Israel para todas as gerações. Ou seja, esse é o dia que é lembrado até hoje durante a Páscoa para todo o povo de Israel. Gente, eu vou fazer um estudo à parte, não hoje aqui, mas eu vou colocar ainda nesse capítulo sobre a questão dos 210 anos e dos 430. Tá certo? Porque isso é importante a gente entender. Por que os judeus falam em 210, a Bíblia fala em 430? Na verdade, é um somatório profético da data da revelação para Abraão, de 400 anos, está lá em Gênesis 15, somados até o tempo do nascimento de Isaac, certo? Que são mais 30 anos, 230, e aí finalmente mais o tempo de 210 que ficou ali. Então, eu tenho que pegar isso direitinho, eu tenho esse estudo que eu não preparei para hoje aqui, mas eu vou colocar dentro dessa própria aula para a gente entender direitinho, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar o que diz aqui o texto. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Toda a congregação de Israel o fará. Aqui Deus ainda... Aqui Deus está dando mais uma ordem, né? Tudo isso aqui são mandamentos, estão dentro dos 613 mandamentos de Israel, do povo de Israel. E aí Deus ele fala aqui nos versículos 43 ao 47, onde ele fala assim, essa é a lei do sacrifício do peça, ninguém pode comer dela, nenhum estranho, ninguém pode comer dela, nenhum estranho pode comer dela. Então, essa é uma coisa específica. Todo escravo pertencente a um homem que for comprado por dinheiro deve ser circuncidado, então pode comê-la. Ou seja, quem não for circuncidado não pode comer do peça. Né? O residente ou um assalariado não poderá comer dela. Ou seja, alguém que for um gentil, ou morador, guetochado, né, como é chamado, o residente, ele não pode comer. E ele só pode ser comido em uma única casa e não tire da casa qualquer parte da carne fora e não quebre os ossos. Não pode ser quebrado os ossos. É como lá com Jesus, que os ossos não foram quebrados. E toda a comunidade de Israel deverá fazer. Ou seja, todos os hebreus, todo Israel deve fazer isso. Isso ficou como um mandamento. Aí tem a questão dos convertidos agora. Né? Versículo 48. Existem os convertidos ao judaísmo. Então, diz assim o texto. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ele circuncidado todo homem, então chegará a celebrar. E será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vocês. Aqui é interessante, porque a palavra não fala sobre conversão, mas o texto do hebraico traz conversão. Quando um convertido junta-se a vocês, ele deve oferecer sacrifício de peça ao Senhor, para que ele possa... Então, a palavra aí é um estrangeiro se juntar, se hospedar. Na verdade, não é só se hospedar, é se converter
ao judaísmo. Então ele poderá comer. A gente não usa mais esse termo porque a gente entende que quando nos tornamos cristãos, nós herdamos essa bênção através de Cristo, né? Então a mesma lei será utilizada tanto para o convertido, para o estrangeiro, quanto para vocês. Tanto para os filhos de Israel, como instruiu Arão, né, e Moisés. A gente está na parte final aqui agora, já terminando esse maravilhoso estudo. Eu achei esse estudo fantástico, maravilhoso, né? Então, e todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E aqui, então, a gente vê o processo de libertação, conclui aqui nessa passagem. Tremendo esse estudo, maravilhoso. Eu amo demais falar sobre isso, né? Espero que você tenha curtido, gostado e aprendido bastante, né? Então, que Deus abençoe e até a próxima aula.